Bom, meus caros padawans, eu voltei para comentar com vocês essa notícia aqui, que foi da última semana, mas por conta de uma série de compromissos eu não consegui trazer esse material aqui para vocês, mas vamos comentar. Grupo se perde no Pico das Agulhas Negras, enfrenta frio de menos 9,2 graus e é resgatado de helicóptero. Parque Nacional do Itatiaia e Corpo de Bombeiros concluíram hoje, no caso na data que essa matéria foi publicada, que foi no dia 8 de julho, a retirada dos 5 visitantes que descumpriram ordem de não pegar trilha de escalada ao cume. Bom, a gente vai ver essa notícia e eu gostaria de apresentar para vocês também o Pico das Agulhas Negras, o Parque Nacional do Itatiaia, que é um lugar que eu conheço, fica pertinho aqui de onde eu moro, e vamos bater um papo sobre geoturismo, que eu acho que vale a pena trazer essa discussão aqui para o canal. Bora lá! Bom, meus caros padawans, eu não sei se vocês chegaram a ver essa notícia na grande mídia, Faz muito tempo, muitos anos que eu não assisto TV aberta, não sei se isso chegou a ser veiculado por algum grande jornal da TV, mas se você jogar no Google Parque Nacional do Itatiaia, Pico das Agulhas Negras, turistas, jogar essas palavras-chave ali, você vai encontrar uma série de sites que vão estar reportando essa notícia. Eu peguei como exemplo na introdução da revista Veja, mas eu vou utilizar aqui o jornal A Voz da Cidade, que é um jornal importante aqui da minha região. Eu moro em Volta Redonda, para quem não sabe, região aqui do Vale do Paraíba, Fluminense. E bom, aqui a notícia está bem completinha e vou dar vez aqui, visibilidade para um jornal da minha região, tá? Olha só, grupo de visitantes do Rio é resgatado no Pico das Agulhas Negras. Agentes do Parque Nacional do Itatiaia e bombeiros realizaram a operação. Eles foram encontrados por volta das 3h30 da madrugada de segunda, quando a temperatura chegou a menos 9,2 graus Celsius. Então aqui temos uma foto ali dessa região da parte alta do parque, daqui a pouco eu explico melhor isso para vocês. Mas vamos lá. O Parque Nacional do Itatiaia registrou nesse fim de semana uma ocorrência envolvendo um grupo de 5 visitantes do Rio de Janeiro que acessaram de forma irregular a trilha de escalada do Pico das Agulhas Negras. A ação resultou em um incidente que mobilizou equipes da concessionária Parque Tour e do Corpo de Bombeiros de Resende e do Rio de Janeiro, culminando em uma operação de resgate na manhã dessa segunda-feira, dia 7. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 15, então realmente eu perdi o time dessa notícia, mas eu queria trazer aqui para o canal. O grupo chegou ao parque na segunda-feira, dia 7, aqui engoliram barriga, tá? Porque foi segunda-feira, dia 7, não dia 9. Por volta das 9h30 e foi orientado pela equipe da portaria de que o acesso ao cume das Agulhas Negras exigia agendamento prévio, equipamentos adequados e experiência técnica, no caso até um guia mesmo. Mesmo após a negativa formal e a sugestão de trilha alternativa, os visitantes seguiram pela via proibida. Durante a subida pela via Bira, um dos integrantes sofreu uma lesão no joelho, dificultando a mobilidade e comprometendo o retorno do grupo, que se perdeu na descida. Diante da temperatura extrema registrada durante a madrugada, menos 9,2 graus Celsius, o grupo buscou abrigo improvisado até o amanhecer. A ausência de retorno dos visitantes ao final do dia alertou a equipe do parque e rapidamente acionou o protocolo de emergência. As buscas iniciaram ainda durante a madrugada de domingo, com apoio do Corpo de Bombeiros. Os visitantes foram localizados por volta das 3h30 em uma fenda na face da montanha e, devido ao risco de hipotermia e ao terreno de difícil acesso, foi necessário o uso de helicóptero para resgate. O resgate foi concluído com sucesso por volta das 11h30 do dia 7. Nenhuma fatalidade foi registrada, mas o episódio evidenciou os riscos de desrespeito às normas de segurança do parque. O grupo voluntário Anjos da Montanha foram acionados, estiveram presentes, mas não foi preciso atuar. A administração do Parque Nacional do Itatiaia reforça que o acesso a trilhas de escalada exige autorização, preparo técnico e equipamentos adequados e alerta para os perigos da negligência dessas orientações. A segurança dos visitantes é uma prioridade e medidas administrativas estão sendo avaliadas adiante do descumprimento deliberado das regras por parte do grupo. Bom, meus caros, então vamos comentar alguns pontos dessa notícia, mas antes vamos ressaltar aqui a atuação impecável do Corpo de Bombeiros, a presença também dos Anjos da Montanha. A equipe do parque percebeu rapidamente que faltavam visitantes retornarem, saírem do parque ali. Então todo mundo trabalhou junto, o grupo foi encontrado rapidamente
e felizmente todos vivos, né? Apenas um rapaz que estava ali com uma lesão no joelho que aconteceu no decorrer da trilha, e realmente essa história ela poderia não ter tido um final feliz, né? Poderia ter tido um final trágico se o grupo tivesse seguido as orientações, no caso, as negações ali dos agentes administrativos do parque, né, proibindo o acesso daquele grupo àquela trilha, porque eles não estavam cumprindo nenhuma das regras, né? O agendamento prévio, uma preparação técnica de equipamentos, realmente ter ali a presença de um guia, ou seja, estava tudo errado. Essa trilha ela só poderia ser acessada caso todos esses requisitos estivessem ali certinhos, sendo cumpridos, e que não foi o caso. Bom, deixa eu colocar numa imagem aqui e ir comentando algumas coisas para vocês. Pessoal, geoturismo é uma coisa muito legal, tá? Essa fotografia que vocês estão vendo aqui, eu tirei numa das idas que eu fiz na parte alta do parque, daqui a pouco eu explico melhor isso para vocês. Então, assim, por mais que o geoturismo seja uma coisa muito legal de se fazer, traga um conforto muito grande, um prazer, um bem-estar, eu mesmo gosto muito, mas a gente tem que entender que nós não somos o Rambo. Quem é mais de 30 anos aí, quem tem mais de 30 anos, vai entender essa referência. Muita gente, principalmente as que moram em grandes centros urbanos, né, e que não frequentam esse tipo de ambiente com constância, olhando isso aqui, acha que dá conta. Mas, pessoal, não subestimem o ambiente natural. Não subestimem um ambiente de montanha, principalmente. A gente está falando aqui de altitudes com mais de 2.000 metros, tá? Eu sou um cara que hoje tenho uma vida assim relativamente sedentária. Gostaria de ter mais oportunidade de conseguir praticar o geoturismo com mais frequência. Infelizmente, o meu tempo acaba me impedindo, né? Mas eu sou formado em geografia, vocês sabem disso. E durante a minha graduação, durante a minha especialização, durante o meu mestrado, eu fiz muita aula de campo em ambientes como esse, né? É claro que tinha um intuito de formação acadêmica e não o intuito de fazer montanhismo. Eu não sou guia, eu não sou nada disso, né? Tanto é que essa trilha que eles tentaram fazer, eu não tenho condições de fazer sem, claro, um guia especializado, né? E também sem os equipamentos especializados. Mas esse tipo de ambiente, né, você precisa ter algum tipo de conhecimento para saber o que você vai encontrar pela frente. No caso, eu tenho todo o conhecimento acadêmico de reconhecer no que eu estou me metendo, né? Em qual tipo de lugar que eu estou me metendo. Como eu falei, essa trilha que eu fiz, daqui a pouco eu mostro ela para vocês. Então, eu sabia direitinho onde eu estava me enfiando ali. E, claro, você tem o site do Parque Nacional do Itatiaia, que vai mostrar todas as configurações. Você tem a internet, que você vai buscar ali, caso você seja um leigo. E, além dessa minha formação acadêmica, né, eu nasci na roça, gente, né? Eu não morei na roça, mas a minha mãe é de roça, meu pai é de roça. Eu cresci ali, passando muitos finais de semana em roça. Então, eu tive essa experiência com o meio do mato, meio da Mata Atlântica, né, desde criança. E depois que eu fui, vamos dizer assim, para a parte acadêmica, entender a parte acadêmica ali do mato que eu vivia brincando, né, na roça. Então, essa minha experiência de vida não me tornou imprudente. Na verdade, com a graduação, o meu respeito por esse ambiente aumentou ainda mais, porque eu sei os perigos que esse ambiente traz. Então, às vezes, você pode olhar para esse tipo de ambiente e falar assim, mas isso aí eu encaro, né? Eu faço academia, eu puxo um peso, eu faço corrida, sei lá, eu pratico algum esporte. Isso aqui é mole para mim. E vai por mim. Não é. Por diferentes motivos, tá? Então, o geoturismo ele tem que ser praticado com responsabilidade e você precisa seguir as regras de segurança do parque, né? Mas vamos lá. O que é esse tal de Parque Nacional do Itatiaia? Vamos conhecer um pouquinho dele, porque é um lugar muito legal e eu convido a todos vocês que estão me assistindo a visitar esse lugar, porque realmente, vale muito a pena. E claro, vou começar mostrando aqui para vocês onde ele fica. Eu vou falar novamente que eu moro em Volta Redonda, aqui no Vale do Paraíba Fluminense. Vou jogar uma outra informação para você, tá? Quem mora no estado do Rio de Janeiro não é carioca, tá? Quem mora no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Carioca é quem mora lá na capital. Então, como eu nasci em Barra Mansa, eu sou fluminense, né? E eu não estou falando de time de futebol, que aliás eu nem tenho time de futebol, caso você esteja se perguntando aí. Então, vamos lá. Eu moro aqui em Volta Redonda.
Volta Redonda está aqui, ó, é a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Esse aqui é o Vale do Paraíba Fluminense, porque tem o Vale do Paraíba Paulista também, ou seja, o Paraíba é um rio que corre tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro. E nós temos aqui o município de Itatiaia. E o município de Itatiaia é um dos municípios que abrange o grande Parque Nacional do Itatiaia, que é esse aqui. O Parque Nacional do Itatiaia ele fica aqui nessa divisão entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Está vendo essa linha aqui? Ó? Aqui já é Minas Gerais. E aqui, essa outra, já é São Paulo. Então ele fica aqui nessa tríplice fronteira, né, dessa tríplice divisão, na verdade, entre os três estados, Rio, São Paulo e Minas Gerais, especificamente Rio e Minas. Né? E ele foi o primeiro parque nacional criado no Brasil. Na verdade, parque nacional, né, parque é um dos tipos de unidades de conservação que existem aqui no território brasileiro. Na legislação ambiental, a gente tem as unidades de conservação e aqui o Parque Nacional é uma dessas categorias. E essa área aqui, olha só que interessante, para quem não sabia, era uma fazenda do Barão de Mauá. Se você puxar aí na memória, nos livros de história, você vai se lembrar do Barão de Mauá e, eventualmente, o governo federal comprou essa área e depois, em 1967, transformou em Parque Nacional e é o primeiro Parque Nacional criado aqui no território brasileiro. Aqui, ó, dá para a gente ter uma visão de todo esse maciço do Itatiaia. Esse maciço, ele é um processo, né, ele resultou aqui de um processo de formação geológica, geomorfológica muito complexo e antigo. Diversos processos de formação acabaram culminando nessas montanhas que hoje formam o Parque Nacional do Itatiaia, tá? E aqui nós temos o Pico das Agulhas Negras. O Pico das Agulhas Negras é considerado o quinto maior pico do Brasil, tá? Com 2.791 metros. E, aliás, Itatiaia significa justamente isso, pedra pontiaguda ou pedra cheia de picos, daí Pico das Agulhas Negras. Bom, e na parte alta a gente verifica muito dessas rochas. Aqui nós estamos falando de muitos gnáisses, granitos, sienitos, bom, rochas ali alcalinas, tá? E na parte das agulhas negras a gente tem realmente ali pontas de pedras que lembram agulhas de cor escura, por isso o nome Pico das Agulhas Negras. Essa aqui é uma parte ali, é uma região justamente da parte alta, mas não é o Pico das Agulhas Negras. Essa aqui é uma foto que eu também tirei na trilha que eu fiz lá. E o parque, pessoal, ele é dividido em duas partes, tá? Na verdade, a gente pode considerar até três, mas são duas partes. A parte baixa do parque você acessa pela rodovia Presidente Dutra, que é a rodovia que liga Rio-São Paulo. Vindo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, ali na altura de Itatiaia, você vai pegar um acesso e lá tem as placas indicando certinho, onde você vai pegar uma estrada que vai te levar até a parte baixa do parque. Essa parte baixa do parque é essa região aqui. Por que ela chama parte baixa? Porque é justamente aqui onde nós estamos nas menores altitudes do parque, que variam ali de 600 até 1.500 metros, mais ou menos. E aqui você vai ter uma série de coisas legais para você fazer. A primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é a vegetação. Vocês estão vendo que está tudo verdinho aqui? Isso aqui é Mata Atlântica, pessoal. A Mata Atlântica é um tipo de vegetação bem característico aqui da região sudeste, né? Onde nós temos árvores elevadas, árvores que gostam de um clima mais chuvoso no verão e resistem a um clima um pouco mais seco e frio no inverno, né? Não que fique totalmente frio, mas dá uma esfriada. No verão, os verões geralmente são mais quentes, mais chuvosos, né? Com tempestades. Agora a gente está no período de estiagem, então poucas tempestades acontecem. Quando chega uma frente fria, vem aquela chuvinha chata, aquela chuvinha molha bobo e tal. Então, esse tipo de vegetação aguenta, gosta desse tipo de clima. E a parte baixa é toda ocupada por esse tipo de vegetação. Dá para notar aqui, ó, que é completamente tomada por árvores. Aqui a gente tem um rio, o rio Campo Belo, né, que vai descendo aqui a encosta da montanha. E nós temos aqui várias trilhas fáceis de se fazer. Então, se você tem criança, tem um idoso ali, um vovô, uma vovó na família, pode ir na parte baixa do parque, porque ali você vai encontrar trilhas de fácil acesso. Além disso, você tem ali também um museu, onde existem vários animais empalhados, né,
que foram animais encontrados mortos já, ou que estavam doentes e acabaram morrendo, e aí decidiram empalhar para mostrar para os visitantes todos os bichos que existem aqui nessa região. Então não foram animais que foram mortos para esse fim, é bom destacar isso. Inclusive, eu já fiz um vídeo antigo aqui, tá? Quando eu tentei dar uma de blogueira e tal, mostrando essa parte baixa do parque. Eu vou deixar no card no final desse vídeo, se você tiver curiosidade, eu mostro todas essas estruturas da parte baixa para vocês. E tem a famosa Cachoeira Véu da Noiva. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês essa foto, que dá para vocês pegarem a vibe do lugar. Ó, essa aqui é uma das várias piscinas naturais que existem ali. Então, olha a Mata Atlântica em volta, muitas rochas, e aqui é uma piscina que dá para nadar, é segura, mas a água é bem gelada. Essa aqui é a Cachoeira Véu da Noiva. Na verdade, eu acho que Cachoeira Véu de Noiva é o nome mais comum de cachoeira que a gente tem pelo Brasil, né? Tem Cachoeira de Véu da Noiva em todo lugar que eu vou, eu acho uma Véu da Noiva. Essa aqui é a Véu da Noiva lá do Parque Nacional do Itatiaia. Então, uma cachoeira bem elevada e cercada da Mata Atlântica, uma caminhada fácil até lá. É bem legal, a gente passa até por dentro de uma pedra ali que tá, né, criou uma espécie de caverninha ali e a gente passa por dentro dela, então é uma trilha bem legal de se fazer. É uma cachoeira realmente bem bonita, aqui embaixo a água caindo forma aquele véuzinho mesmo, né, daquele borrifar ali, então mesmo você distante, aquele vaporzinho da água geladinha vem no seu rosto, então é uma trilha bem gostosinha de fazer, e quando você chega lá um pouquinho cansado, uma trilha, né, curta, de uns 300 metros mais ou menos, você tem ali essa refrescância da aguinha batendo no seu rosto, então é bem legal, recomendo fazer. Bom, agora saindo daqui, indo para a parte alta, que é justamente essa região aqui, tá? Você não acessa pela Dutra. Aliás, você tem que acessar pela Dutra também. Você tem que pegar a Dutra sentido Itamonte, Minas Gerais, né? E aqui na garganta do registro você tem a entrada para a parte alta do parque. Então, você pode vir de Minas, né, por Itamonte, ou então pegar a Dutra sentido Itamonte também, e aí você chega na garganta do registro. Beleza. Uma vez chegando na garganta do registro, você vai, né, indo por essa estrada até chegar na entrada do parque, e aqui você tem algumas opções de trilhas. E aqui que é o problema, né? Porque você tem algumas trilhas que você só pode fazer se tiver equipamento adequado, preparo físico, uma preparação técnica ali e guia, né? Essas trilhas são agendadas. Algumas trilhas você consegue fazer de boa, né? Outras não. E vale destacar que a entrada do parque é paga e eles contam os visitantes, você teve que fazer um registrozinho ali, é por isso que eles sabiam que ficaram pessoas para trás, né? Esse controle é muito rigoroso. Não pode levar animal de estimação, porque ali existem muitos bichos silvestres. Para poupar o seu pet de contaminação e para poupar os bichos dali de contaminação também, os pets são proibidos aqui. Então é comum você cruzar com algum bicho, réptil, insetos, muitos insetos, mamíferos, então é comum. E bom, dá para perceber pelo Google Earth que aqui a situação mudou da vegetação. Ué, professor, cadê as árvores? Desmataram o Parque do Itatiaia? Não, meu caro Padawan, aqui a gente está falando de altitudes com mais de 2.000 metros. Então, nessa altitude aqui, a floresta atlântica, a Mata Atlântica já desaparece. O que vocês estão olhando aqui são os famosos campos de altitude, um tipo de vegetação de alta montanha, raríssimo, né, aqui no Brasil. Pouquíssimos lugares têm esse tipo de vegetação. E não foi desmatado, é uma vegetação que tem essa característica. É um solo muito pedregoso, é um solo relativamente raso aqui, muitos afloramentos rochosos, como eu falei, granitos, guinais, sienitos, rochas alcalinas ali, né? E aqui nessas fotografias que eu tirei da região, dá para a gente ter uma noção. Aqui, ó, essa aqui é a Mata Atlântica, né? Olha só como é a característica dela. Aqui já é pastagem, pasto. Tá? Esse aqui já é o Vale do Paraíba, ali, beira de Dutra, fazenda, indústria, cidade. E aqui já é a área do parque com a Mata Atlântica. Agora, olha a diferença para a vegetação do alto. Aqui já é na parte alta do parque. Esses aqui são os campos de altitude. A gente está falando de uma vegetação rasteira, herbácea em sua maioria, arbustiva, né? Vários arbustos ali. Quando nós temos alguma árvore, é uma árvore mais baixa, retorcida, é um tipo de vegetação que aguenta um frio muito severo. As temperaturas aqui no inverno podem chegar a menos 10 graus. Esse ano,
o Parque Nacional do Itatiaia já chegou a registrar a menor temperatura do Brasil, sim, a menor temperatura do Brasil, batendo temperaturas do sul do país. Inclusive, em 1985, teve uma nevasca aqui, que em alguns pontos houve um acumulado de 1 metro de neve, 1 metro de neve. Turistas ficaram presos, todas as passagens aqui foram obstruídas, levou-se dias para desobstruir dessa nevasca de 1985. Em 2012 também teve queda de neve aqui também. Então, e esse ano já chegou a 9,2 graus, que foi quando, inclusive, quando os turistas se perderam lá, estava essa temperatura durante a madrugada. Então dá para a gente perceber aqui esses afloramentos rochosos, a vegetação, né, bem herbácea, arbustiva, algumas cactáceas também, é possível você encontrar cactáceas aqui, cactáceas que não são visíveis na parte da floresta atlântica, lá na parte baixa, né? E essa trilha que eu fiz aqui foi a trilha do Couto. Aqui, ó, eu tirei uma panorâmica, olha que interessante a vegetação ali. E a parte geológica também, né? Muitos matacões também. Matacão são essas rochas que ficam despontando no terreno. Então, durante o dia, você tem que levar, por exemplo, a proteção para sua cabeça. Porque, por exemplo, eu que estou com o cabelo mais ralinho aqui em cima, né? Eu fico com o couro da cabeça vermelhinho por conta do sol. A radiação UV aqui já é mais elevada. Essa vegetação também aguenta. Então, você precisa levar essa proteção, porque não tem árvore, não tem sombra para você se proteger do sol. E vai por mim. Não é porque aqui é mais fresquinho durante o dia que não queima, não, tá? O sol vai queimar legal, porque não é questão da temperatura estar baixa, é o sol incidindo sobre você, radiação incidindo sobre você, então vai queimar sim. Então, protetor solar, proteção para a cabeça, para os braços, principalmente se você for branquinho como eu, assim, com a pele muito sensível, a minha pele é muito sensível, aí sim você vai sofrer com o sol aqui, porque não tem sombra nessas trilhas, tá? Deixa eu mostrar uma outra fotografia para vocês, ó, aquela que vocês já tinham visto, muitas rochas nesse sentido, é uma paisagem muito bonita, tá? Olha a vegetação, como é que ela ocupa as frestas das rochas também, num pouquinho de solo que se forma ali, você já tem a vegetação se aglutinando. Essa foto aqui, eu gostaria de destacar algumas coisas para vocês. Dá para verificar o vale lá embaixo, aqui é o Vale do Paraíba, a Dutra está ali, Itatiaia, Resende, essa região aqui. E aqui a trilha, em alguns pontos, passa perto de terrenos muito íngremes, então você tem que tomar cuidado aqui para não escorregar, tá? O caminho tem muitas pedras, ó, tá vendo? Algumas dessas pedras são soltas, então tem que tomar muito cuidado. Você tem que ir calçado com um tênis adequado para caminhada, de preferência aqueles tênis para caminhada nesse tipo de terreno mesmo. Não vai de chinelo, não vai de sandália, né? Tem que ser um tênis fechado e confortável, porque senão a bolha vem grande no seu pé depois. E eu gostaria de destacar isso aqui para vocês, ó. Tá vendo que essa rocha é toda fraturada? Então, essa estrutura aqui do parque é muito antiga, né? Tem uma parte dessas fraturas que é por conta de movimentação tectônica do passado, né? Mas a maior parte delas é por conta do intemperismo químico, físico e biológico. Aqui é principalmente o intemperismo físico. A amplitude térmica do Parque Nacional do Itatiaia, ela pode variar muito durante o dia e durante a noite, né? Que é a amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima. Então essa amplitude térmica, ela vai ser grande em alguns dias. E quando você tem uma amplitude térmica grande, por exemplo, durante o dia aqui pode fazer, no inverno, tá? 15 graus. E durante a noite cai para -10. Então a gente tem uma amplitude térmica ali de 25 graus. A temperatura variou 25 graus. Então a rocha, ela vai dilatar e vai contrair, vai dilatar e vai contrair. Com aumento da temperatura, ela dilata. Com temperaturas menores, ela contrai. E aí, nesse processo de dilatação e contração, você tem, por exemplo, a queda de chuva, tá? A água vai se infiltrar nessas frestas. O próprio fato da rocha contrair e se dilatar já vai promover ali a sua quebra, sua rachadura ali, e o processo do intemperismo vai começar. A água infiltrando aqui, congelando, porque muitos dos laguinhos que existem ali congelam durante o período do inverno, então se você quiser verificar a água congelada aqui no Brasil, vá para o Parque Nacional do Itatiaia para ver isso. Então essa água congelando aqui nessas frestas, o que acontece quando a água congela? Ela não contrai, ela expande. É por isso que você esqueceu uma cerveja na geladeira, no congelador, ela vai quebrar toda. Bom, e aí o que acontece? Esse gelo expandindo aqui ajuda nesse processo de erosão, tornando mais intenso ainda. E é por isso que muitas dessas rochas aqui são
fraturadas. Aí a vegetação vai tomando conta, as raízes dessas plantas vão entrando ali e existe o intemperismo biológico também, que ajuda a fragmentar ainda mais essas rochas. E, bom, elementos químicos presentes ali nessas rochas, em outras rochas que estão a montante dessa aqui, acabam parando ali, os próprios componentes químicos que estão na chuva, né? A chuva ela é ácida, vamos lembrar disso. Ainda mais próximos de grandes fábricas, como nós temos aqui na nossa região, siderúrgicas, como a CSN, que é a maior siderúrgica do Brasil. Então, a chuva na minha região ela é muito ácida. E essa chuva acaba interagindo também com elementos químicos da rocha, promovendo um temperismo químico. Então, é por isso que essas rochas, elas combinando esses três fatores, uns mais, outros menos, né, vão acabar sofrendo essas alterações e ficando desse jeito todas trincadas, quebradas, né, com fraturas, promovendo essa paisagem belíssima da parte alta do parque. Olha só esse ponto da trilha, onde ela se abre um pouco, olha a quantidade de pedras. É fácil você torcer o pé aqui e machucar o joelho, como aconteceu, né, com o rapaz. Mas essa trilha aqui não é a que o grupo fez, tá? Essa aqui é a trilha do Couto. E a trilha do Couto dá acesso também às prateleiras, que justamente chega ali próximo dessa região do Pico das Agulhas Negras, mas essa parte aqui é considerada uma trilha moderada. Aqui eu fiz uma panorâmica de uma dessas partes mais elevadas da trilha. Olha só as rochas aqui, o Vale do Paraíba bonitão lá embaixo, né? Infelizmente muito desmatado, né? Olha só quanta área desmatada aqui. E, bom, aqui ó, vegetação atlântica, Mata Atlântica, em contraste com os campos de altitude aqui da parte elevada. Ó, a trilha que eu fiz foi essa aqui, Morro do Couto. Com essa caminhada especial você terá uma vista exclusiva da Serra da Mantiqueira do Vale do Paraíba, que eu mostrei para vocês. A trilha também é utilizada como trecho inicial do circuito Couto Prateleiras, que eu não fiz o circuito todo, né? A complexidade dela é moderada, olha só. Então, moderada até aqui eu encaro, acima disso eu não consigo encarar. Distância 3 km a partir do posto Marcão, que é o marco inicial ali, e é da parte alta, né? Então aqui uma das estruturas que a gente vê ao longo da trilha. Então aqui no site do Parque Nacional do Itatiaia, se você quiser acessar esse site, digita lá no Google, Parque Nacional do Itatiaia. O Parque Nacional do Itatiaia, ele é administrado pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, né? Então é um instituto que faz a administração do parque e aqui você tem todas as informações de todas as trilhas que você pode fazer por ali. Uma outra parte do parque é acessível também por Maringá e Mauá, né, que você consegue acessar ali próximo de Penedo. Então Penedo é distrito de Itatiaia, né? Aqui ó, Penedo. Então você entra aqui próximo de Penedo, sobe até a região de Maringá, Mauá e Maromba, e aqui você consegue acessar parte do Parque do Itatiaia também. Então por isso que eu falei que a gente pode dividir esse acesso por 3 partes. Então alguma dessas trilhas você consegue acessar por essa região aqui. Mas a parte do parque mesmo, que paga, né, para você entrar, que tem essas paisagens mais bonitas, realmente é na parte alta, e a parte baixa é mais tranquilinha, mais Mata Atlântica, mais família, assim. Essa parte alta para quem gosta mais de aventura. Então recomendo vocês acessarem o Parque Nacional do Itatiaia, incentivo vocês a visitarem, porque realmente é muito bonito mesmo, é um lugar que vale a pena. Se você, olha só, vou dar uma dica de turismo aqui para as férias escolares. Agora, não sei se vai dar tempo, né, de você comprar alguma coisa para essa época do ano, mas sei lá, para janeiro não recomendo muito porque chove pra caramba, né? A nossa região chove pra caramba. Melhor época de visitar o Parque do Itatiaia é de abril a setembro, né? Abril a setembro, abril já começou a acabar a chuva, maio, vamos colocar maio. Maio a setembro, melhor época para você visitar porque as chuvas diminuem, você tem um céu muito azul, né? Pouca chuva, pouca tempestade, então melhor época para você visitar. Fica ali em Penedo, que tem muito lugarzinho legal para você ficar, muito hotelzinho bacana. Penedo é uma colônia finlandesa aqui no Brasil, tem a casa do Papai Noel, tem muito artesanato, tem cachoeira lá também. Aí você pode conhecer Maringá, Maromba, Mauá, a região do Parque do Itatiaia, então tem muita coisa para você visitar aí. Se você quiser mais informações, quiser mais dicas assim, né, entra em contato comigo lá no meu Instagram, me chama pelo direct que eu posso te ajudar com dicas mesmo da região. Ó, isso não é publi, não é merchan para nenhum lugar, é porque realmente eu moro aqui, eu estou fazendo propaganda do lugar onde eu moro, porque realmente eu acho muito bonito e vale a pena você visitar. Geoturismo, quando praticado com responsabilidade e com conhecimento, é totalmente seguro. E você precisa saber
onde é o seu limite e tem que se atentar às regras, né? As regras estão ali para serem cumpridas. É por isso que em sala de aula eu sempre falo assim, eu ensino geografia, mas também ensino para o menino lá, né? Ó, não pode ir no banheiro agora você tem que fazer atividade, agora você precisa terminar a prova em 5 minutos. Porque essas regrinhas de escola que parecem bobas, mas não são. Ali eu estou ensinando as pessoas a obedecerem regras. Tudo na sua vida é regra. A gente tem legislações, a gente tem normas sociais, a gente tem um código de conduta moral e ético. Então a gente precisa aprender a seguir ordens, né? E, infelizmente, esse grupo de pessoas, né, que se perderam lá, eles não seguiram as determinações, e essas determinações elas existem por causa disso, para manter a segurança de todo mundo, e aí deu no que deu, né? Felizmente, elas conseguiram sair com vida, mas olha só a tragédia que poderia ter acontecido. Então, podem praticar sim, sem medo, o geoturismo, mas sempre com muita responsabilidade para curtir essas belezas naturais exuberantes do nosso Brasil. Bom, meus caros padawans, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do Parque Nacional do Itatiaia. Se você gostou, então já deixa seu like, comenta o que você achou desse meu cantinho aqui do território brasileiro, se você gostaria de visitar esse parque, se você achou bonito, ou se você achou, ah não, pessoal, aqui na minha região também tem um parecido, comenta aí, eu quero saber a sua opinião, tá bom? E eu vou ficando por aqui, mas antes, olha só, já vão divulgar a lista final dos top 20, eu já tô lá, porque eu já ganhei um passe direto, né? Eu já falo disso para vocês, que logo vai começar a votação do top 10, e eu vou contar de novo com a ajuda de vocês, mas é só em agosto, eu aviso a vocês, tá certo? No mais, eu vou ficando por aqui, lembrando que agora eu vou produzir material exclusivo para membros, vão ter vídeos exclusivos para quem se tornar membro, hein? Então fica ligadinho aí e se torne membro para você ter acesso a esse conteúdo extra. Não vou diminuir o conteúdo geral do canal, não, mas quem for membro vai ganhar conteúdo, vai ganhar mais conteúdo justamente por me ajudar aqui a produzir esses vídeos semanalmente, e assim vocês acabam contribuindo com o conhecimento geográfico do Brasil, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, ó, tá chegando o Prime Day na Amazon também, tá? Dia 15 e 16, hoje, 15 e 16, nós temos Prime Day, nem tinha visto aqui a data, olha só, dia 15 e 16, Prime Day na Amazon, tem muita coisa em promoção, vai ter muita coisa em promoção, eu vou colocar algumas das promoções lá no meu Instagram, então não percam, dá uma fuçada lá, mas tem que entrar pelo meu link, clica no meu link aqui embaixo, aí você compra o que quiser, mas usando o meu link, assim você vai estar me ajudando também, fechado? Vou ficando por aqui, que a Força Geográfica esteja com todos vocês, e tchau, tchau, até a próxima.